Bom, pessoal, vamos lá então começar aqui a nossa primeira aula de produção de documento. Nessa primeira aula eu quero falar um pouquinho mais a respeito da parte teórica, né, desse módulo, especificamente falando aí sobre o editor de texto Word, que é um dos mais poderosos editores de texto que existe no mercado de trabalho. Nós temos aí um segundo concorrente, né, que é o Doc do Google, mas eu ainda particularmente prefiro o Microsoft Word, que é um editor bem mais poderoso, mais popular, mais conhecido. O mercado de trabalho sempre exige ele, né? E o Doc do Google tem muita coisa que não dá para fazer nele, né? Coisa que a gente consegue fazer no Word, mas não consegue fazer no Doc, tá bom? Então vamos lá então. Bom, aqui nesse primeiro slide fala o seguinte, ó, o Microsoft Word é uma ferramenta de edição de texto mais poderosa no mundo. Dominá-lo é um diferencial competitivo essencial para estudantes e profissionais em qualquer área. Nessa apresentação, você aprenderá desde os conceitos básicos do teclado e mouse até a criação de documentos organizados e profissionais. Bom, aí aqui está falando, né, aonde que o Word é utilizado, né? O Microsoft Word está presente em praticamente todas as áreas profissionais. Conheça os principais setores que exigem domínio dessa ferramenta no dia a dia. Na educação, né, é utilizado por professores, coordenadores e alunos, né, para criar planos de aula, trabalhos acadêmicos, relatórios e comunicados institucionais. Já nas empresas, né, e escritórios, é usado pelos assistentes administrativos, pelo pessoal do RH, gestores e analistas que produzem contratos, memorando, propostas comerciais e relatórios gerenciais. No setor jurídico, né, e contábil, os advogados e contadores, né, redigem petições, contratos, laudos e documentos legais com formatação rigorosa e padronizada. Já na área da saúde, é usado por médicos, enfermeiros e gestores de saúde, que produzem prontuários, relatórios clínicos, laudos e documentos administrativos. Então, como vocês podem ver, pessoal, nesse slide, o Word ele é utilizado nos principais setores, pelos principais profissionais aí de cada um desses setores, né? Então, é um programa, uma aplicação muito requisitada no mercado de trabalho, tá? Então, é muito importante você dominar essa ferramenta da melhor forma possível, usando todos os recursos que ele dispõe, tá? Teclado, conceito e funções. O teclado é o principal dispositivo de entrada de dados de um computador. Por meio dele, digitamos textos, comandos e informações diretamente nos programas. Conhecer suas teclas e funções é o primeiro passo para trabalhar com agilidade e precisão no Word. Uma boa técnica de digitação, com postura correta e uso de todos os dedos, aumenta a produtividade e reduz o cansaço físico durante longas jornadas de trabalho. Praticar a digitação por 15 minutos ao dia pode melhorar significativamente sua velocidade e precisão em poucas semanas. E aí aqui do lado aqui nós temos as teclas essenciais, né? As principais as primeiras, né, que você precisa aprender, que é a tecla Enter, né, que cria parágrafos, né, pula para a linha de baixo. A tecla Space, que é a backspace, né, que insere espaço entre as palavras, né, que é o espaço, né, a tecla de espaço. E a tecla Backspace, que apaga caracteres à esquerda. E temos o Delete, que apaga caracteres à direita, tá? Isso a gente aprende nas aulas práticas, tá? Shift é para você colocar uma letra maiúscula ou um símbolo superior, né? Que tem teclas que tem duas funções. Ctrl Z para desfazer a última ação, Ctrl S para salvar o documento e Ctrl mais C barra V copia e cola, né? Que é o Ctrl C copia e o Ctrl V colar. Aqui nós temos uma imagem de um teclado básico, né? Bem padrão, que existe teclados dos mais variados tipos, viu, pessoal? Mas esse aqui é o mais padrãozinho que tem geralmente em todos os lugares. Bom, aqui do lado esquerdo nós temos a tecla... deixa eu ver aqui qual foi a primeira que ele falou. A tecla Enter. Então vamos lá. A tecla Enter é essa tecla aqui, ó, compridinha aqui, tá? Ela tá praticamente no meio do teclado. É a maior tecla que nós temos no teclado, no sentido assim de altura, né? E um pouquinho da largura, né? Porque na largura, né, no comprimento, nós temos a tecla aqui, ó, backspace, né? A back, para poder dar espaço. E aí, então, nós temos dois Enter. Nós temos esse Enter aqui e temos esse daqui. Esse aqui que está mais no meio do teclado é para quando a gente está digitando o texto.
E esse outro Enter aqui que está no teclado numérico é quando a gente está digitando números, né, fazendo contas, cálculo, e a gente precisa apertar o Enter, nós apertamos esse Enter aqui, tá? Space. É essa tecla aqui, ó, que é Space, tá? É a tecla que a gente dá espaço entre as palavras, tá? Você digitou uma palavra, você dá um espaço apenas. Se você digitar 2 espaços, o Word vai identificar que tem um erro, tem um excesso, né, de palavras. E o que acontece muito para quem está começando, né, a digitar os primeiros textos, às vezes a mão é um pouco pesada e aí acaba apertando 2 vezes e achando que apertou só uma vez, né? Nem digitar as palavras coladas, tem que ter o espaço, mas não pode ser mais de um espaço, tá? A outra tecla aqui, Backspace. Essa tecla aqui, gente, ó, que está acima da tecla Enter no teclado alfanumérico, ela apaga os caracteres da esquerda para a direita, tá? Então, sempre que aquele palitinho, o ponto de intenção, tiver à direita da palavra que você quer apagar, então ele vai apagar da direita para a esquerda, tá? A próxima tecla aqui é o Delete. O Delete é essa teclinha aqui, ó, tá? Ela tá bem aqui no meio, entre o teclado numérico e o teclado alfanumérico. Essa parte aqui também faz parte, né, do alfanumérico. Então, esse Delete, ele tem a mesma função dessa tecla do Backspace, só que ele apaga da esquerda para a direita. Então, o palitinho, aquele ponto de intenção que fica piscando, se ele tiver à esquerda da palavra que você quer apagar, você aperta o Delete. Aí ele apaga da esquerda para a direita, tá? Isso aí também é no decorrer das atividades práticas que você vai desenvolvendo aí e decorando essas funções. A Shift, a tecla Shift, nós temos 2. Nós temos uma aqui do lado esquerdo e temos outra aqui do lado direito. Ela tem essa setinha apontando para cima, né? Essa tecla é quando a gente quer acionar uma função, um símbolo, uma acentuação, uma pontuação que está na parte superior da mesma tecla. Por exemplo, a tecla aqui é agudo, nós temos o agudo embaixo. Isso quer dizer que quando eu quiser acionar ele, eu aperto ele e depois a letra. Agora, se eu quiser a crase, que é o agudo virado para o outro lado, eu tenho que apertar o Shift junto com a crase e depois a letra, tá? Então, quando você aperta esses símbolos, eles não aparecem. Eles só aparecem quando você digita a letra, porque aí a letra já vem com essa acentuação, tá? Um outro exemplo aqui, nós temos o tio. O tio está embaixo, então eu aperto o tio e depois a letra. Agora, o circunflexo que está em cima, eu uso junto com a tecla Shift, tá? E aí depois a letra, tá? Então, todas essas funções aqui que estão na parte superior para a gente conseguir acionar elas é com a tecla Shift. Nós temos uma do lado esquerdo, uma do lado direito, tá? Por quê? Quando eu estou digitando no teclado um texto e eu quero uma letra maiúscula, se, por exemplo, eu estiver digitando com a mão direita e a letra que eu quero maiúscula está à direita, eu aperto o Shift da esquerda. Se eu estiver digitando com a mão esquerda e a letra que eu quero maiúscula está à esquerda, eu uso o Shift da direita, tá? Sempre alternando as mãos aí. Ctrl Z, né? Que é essa teclinha aqui, gente, ó, o Ctrl, temos 2 também, né? Temos aqui uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Então, sempre que você quer desfazer uma ação anterior, né, que foi feita, você usa a combinação dessa tecla, Ctrl Z, tá? Geralmente a gente usa mais essa do lado esquerdo, mas você pode também utilizar do lado direito, tá? Mas por causa do Z, que ele tá à esquerda do teclado, então a gente acaba que usa mais essa combinação aqui, tá bom? Antigamente tinha essa regrinha, o que eu quero desfazer tá do lado esquerdo, do lado direito, mas hoje em dia não tem mais isso. Pelo fato do Z estar ali à esquerda, então a gente acaba usando sempre essa combinação aqui, ó, Ctrl Z. Já o Ctrl S, que é a próxima teclinha aqui, ó, é para salvar um documento que você está ali digitando. Então, a mesma coisa do Z, como o S está à esquerda, a gente acaba sempre usando essa combinação aqui, ó, do Ctrl com o S, tá? E o Ctrl C e Ctrl V, mesma coisinha. Então tá aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. O Ctrl C para copiar e o Ctrl V para colar, tá? Essas funções, essas combinações de tecla, você desenvolve aí digitando, né, fazendo treino da digitação e fazendo as atividades práticas, tá bom? Bom, seguindo. Aí nós temos aqui o mouse, né? Conceitos e botões. O mouse é um dispositivo que controla o cursor na tela.
permitindo selecionar, clicar e navegar pelos elementos do Word. Dominar seus botões e movimentos é fundamental para uma interação eficiente com o programa. Aí nós temos, né, o mouse ele tem 3 botões, o botão esquerdo, o botão direito e no meio tem aquela bolinha que é a rolagem, né, o scroll, que é o botão para você rolar uma página para cima e para baixo, tá? Então o botão esquerdo ele é o principal botão de ação, usado para selecionar texto, clicar em botões, posicionar o cursor e arrastar elementos na tela. Já o botão direito abre o menu de contexto com opções rápidas relacionadas ao elemento clicado. Formatação, copiar, colar, salvar, entre outras funções, tá? Já o botão de rolagem, o scroll, é a roda central, permite navegar pelo documento para cima e para baixo, sem mover o cursor. Também controla o zoom com Ctrl+, né? Você aperta o Ctrl mais o scroll, aí você dá zoom, você aumenta a tela e diminui. O clique duplo, que é clicar 2 vezes com o botão esquerdo, ao clicar 2 vezes rapidamente sobre uma palavra, ela é selecionada automaticamente. Em ícones, abre o programa ou o arquivo. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma janela aberta com os arquivos de vídeo, né? E aí o que acontece? Ó, quando eu clico com o botão esquerdo em cima do arquivo, uma vez, olha o que aconteceu. Ele ficou com uma cor diferente. Isso quer dizer que o arquivo foi selecionado, tá? Agora, se eu clicar 2 vezes em cima dele, olha o que acontece. O vídeo vai abrir, né? Então, no caso, como eu estava vendo o vídeo vai abrir. Então, a gente usa essa função, os 2 cliques, para executar o que foi selecionado. Por exemplo, aqui eu tenho uma pasta. Eu clico uma vez em cima dela, ela ficou com uma cor diferente. Isso quer dizer que essa pasta foi selecionada. Se eu clicar 2 vezes em cima dela, ela vai abrir. Então, olha só, eu cliquei uma vez, selecionou. Vou clicar 2 vezes e a pasta abriu. Não tem nada dentro da pasta, né? A pasta está em branco ainda, vazia. Agora, quando eu clico isso com o botão esquerdo, eu clico uma vez, eu seleciono, ó. Eu clico 2 vezes, eu executo aquela ação. Agora, quando eu clico com o botão direito, olha o que acontece. Aparece uma lista com várias opções, né? Entre elas, né, que foi citado aqui no slide, nós temos o copiar, nós temos o recortar. Quando a gente copia ou recorta, aí aparece a opção de colar, aparece a opção de excluir, renomear, propriedade do arquivo, abrir o arquivo. Nós temos várias opções com o botão direito, né? Isso no decorrer do treinamento, né? Que você for passando ali pelo Word, pelo Excel, ou outras coisas do Windows, você vai lidando com essas funções, tá bom? Agora, deixa eu abrir aqui um documento, deixa eu ver se eu encontro aqui um documento para poder abrir, para poder vocês verem. Ah, olha só, em vez de um documento, eu tenho aqui uma pasta de downloads, né? E eu tô, ó, rolando a bolinha do mouse, que fica entre as 2 teclas. Então, como tem muito arquivo, automaticamente aparece essa barra de rolagem aqui, ó, à direita, né? Então, em vez de eu clicar aqui em cima dela, ó, para subir e descer, eu posso utilizar o botão rollover, né, de rolagem aqui do mouse para poder subir e descer uma página. Estou dando um exemplo de uma pasta com arquivo, mas você pode estar fazendo isso também com um documento do Word, tá bom? Então, gente, essa é a explicação básica de como você está utilizando o mouse, tá bom? No mais, só nas aulas práticas mesmo que você vai conseguir desenvolver. Então, seguindo aqui o próximo slide. Bom, aí temos aqui interface do Word, parte 1. Ao abrir o Word, você encontra uma interface organizada em áreas com funções específicas. Conhecer cada elemento é essencial para navegar com confiança e produtividade. Aí nós temos aqui 3 elementos básicos dessa interface, né? Primeiro, a barra de título, depois a faixa de opções, que é chamada Ribbon, e guia e barra de acesso rápido. Na barra de título, localiza-se o topo da janela. Exibe o nome do documento ativo e o nome do programa. Também contém os botões de minimizar, maximizar e fechar a janela. Já na faixa de opções, a área principal de comandos do Word, organizada em guias temática, página inicial, inserir, layout, concentra todas as ferramentas em formatação e edição. Já nas guias e barra de acesso rápido, as guias agrupam comandos por categoria. A barra de acesso rápido, no canto superior esquerdo, permite fixar os comandos mais usados para acesso imediato. Tá? Vou mostrar para vocês como que a gente
encontra essas opções, né? Primeiro eu vou mostrar para vocês como que abre, né, o Word. Eu estou aqui na área de trabalho do Windows, né, a tela principal. Eu clico aqui no botão iniciar, tá? Vou lá na letra W, tá? Lá embaixo e clico aqui para abrir. Ou eu posso vir aqui na barra de pesquisa e digitar Word, tá? Então essas duas formas de abrir o Word. Então eu clico aqui para abrir, tá abrindo, abriu. Essa primeira tela que vocês estão vendo é a tela, né, a página inicial do Word. Aqui do lado esquerdo nós temos algumas funções, né, que a página inicial é essa que você está vendo, o novo para abrir um documento novo e o abrir para abrir documentos que já foram digitados, editados no Word, tá? Aqui embaixo nós temos as configurações de conta e opções, que é uma coisa um pouco mais avançada, não vou mostrar isso aqui para vocês agora, tá bom? E aqui, nessa parte aqui, nós temos o documento em branco e temos aqui alguns modelos, tá? Para vocês já baixar e editar, né? Por exemplo, eu tenho aqui currículo cinza e azul. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar a opção de criar um documento. Aí ele já abre, olha só, já abre um documento prontinho para você poder editar. Aqui você coloca sua foto, aqui coloca seu nome, aqui coloca seus dados, né? Seu perfil todinho no currículo. E esses modelos, gente, servem para o seguinte: você está com muita pressa e você precisa fazer um currículo. Então você usa esses modelos pronto, que já tem no Word, para você estar só editando e já imprimir. Agora, quando você tem tempo, você cria o currículo totalmente do zero, tá bom? Bom, isso aqui é uma das opções, né, que nós temos de modelo, tá? Tem outros modelos, ó, vou abrir aqui rapidinho, aqui, ó, mais modelos. Quando você clica, aí nós temos, ó, modelo de currículo, carta de apresentação, folheto de restaurante, folheto educativo, de evento, calendário, relatórios, certificado, panfleto de convite, papel timbrado. Então, nós temos aqui vários tipos de modelos, tá? Mas aqui nas nossas aulas a gente vai se concentrar em fazer tudo do zero, ou seja, documento em branco, tá bom? Aí agora eu tenho aqui, né, a área de trabalho mesmo do Word para a gente poder estar conhecendo, né, de acordo com o que a gente acabou de ver no slide. Bom, o primeiro elemento que a gente tem é a barra de título, né, que é essa primeira barra aqui na parte superior da área de trabalho. Ela começa com essa pequena barrinha aqui, ó, que nós chamamos de barra de acesso rápido, aonde a gente coloca, né, as principais ferramentas que a gente mais utiliza. Por exemplo, ó, quando eu clico aqui nessa setinha, aparece uma listinha com vários comandos que eu posso estar colocando aqui, né? Aí tem, por exemplo, novo, ó, se eu clicar em novo, apareceu uma folhinha aqui, ó. Outro comando que eu posso estar utilizando rápido, por exemplo, abrir, ó lá, ó, tá vendo? Então eu posso estar incluindo comandos e retirando os comandos que eu mais utilizo ou que eu menos utilizo, tá? Então essa barra de acesso rápido. Aqui sim é a parte do título, né? Aqui nós temos título 1, porque eu acabei de abrir esse documento, ele não tem um nome, né? Não salvei ele ainda. E aqui eu tenho o nome do aplicativo, né? Do programa, que é o Word. Aqui no finalzinho eu tenho aqui o botão de entrar, para você entrar na sua conta da Microsoft, né? Para você poder estar fazendo a conexão do Word que está instalado no computador com a versão online, com o OneDrive. Então, mas você não precisa estar logado para você usar ele da melhor forma possível com todos os recursos, tá? E aqui no finalzinho nós temos esses 3 botões de controle de janela, que nas primeiras aulas de Windows a gente aprende, né, a função deles, mas eu vou dar uma revisadinha com vocês aqui. No minimizar, ó, quando eu clico, o que acontece? O programa não fechou, né? Ele está aberto. Ó, quando eu clico no minimizar, o programa não fechou. Ele só minimizou e apareceu aqui embaixo. Para ele voltar ao normal, eu clico aqui de novo e ele volta, né? Já o segundo botão, ele tem 2 funções: restaurar e maximizar. Quando eu abro uma tela, que ela já abre desse tamanho, do tamanho da tela do monitor, a tela está maximizada. Mas aí eu quero ela menor, então eu vou clicar aqui, ó, para poder restaurar. Clico e aí a tela diminui. A tela estando restaurada, eu tenho um controle total sobre ela, sobre o tamanho dela. Basta eu clicar aqui, ó, nas linhas limite, né, da janela, e aí eu consigo aumentar aqui para o lado direito, só do lado esquerdo eu também consigo, ó, aumentar, diminuir, consigo fazer várias coisas, né? E embaixo eu também, ó, posso aumentar, diminuir para cima. Então eu tenho um total controle aqui
com a janela. Agora, algumas vezes, quando a gente abre um programa, ele não abre na tela cheia, ele abre assim, ó, menor a tela. Então eu clico nesse mesmo lugar para maximizar a tela, tá? Então essa tecla tem duas funções. E o X sempre para fechar. Agora tem uma curiosidade aqui, ó. Quando eu não digitei nada, se eu clicar em fechar, olha, fechar, ele simplesmente fecha, né, o programa. Mas agora, ó, vou abrir de novo aqui o Word. Vou digitar aqui qualquer coisa na folha, ó. Digitei qualquer coisa. Aí quando eu clico no X, aí ele já identifica que algo foi digitado e eu não salvei. Aí tá perguntando se eu quero salvar, né, ou não salvar ou cancelar. Então, como eu não digitei nada interessante, então eu vou cancelar. E aí, se eu clicar para fechar e não salvar, ele não vai salvar nada, ok? Bom, deixa eu ver aqui no slide qual é a outra... faixa de opções. Então, vamos lá. Vou abrir de novo aqui. Vou abrir aqui de novo o Word. Bom, aí eu já expliquei sobre a barra de acesso rápido, a barra de título, né, com os botões de controle. E abaixo disso, nós temos as guias, tá? As guias são esses nomes aqui, ó. Arquivo, página inicial, inserir, desenhar, design, layout, até aqui, ó, tá? Tudo isso aqui são guias, ou seja, isso quer dizer que quando eu clicar nesses nomes, olha o que acontece. A parte de baixo muda de acordo com a guia que eu cliquei, né? Então, por exemplo, eu cliquei aqui na página inicial, isso que está aqui abaixo é chamado faixa de opções, tá? Então, cada guia tem a sua faixa de opções de acordo com aquele agrupamento, né? Aquela organização de ferramenta. Por exemplo, a página inicial a guia página inicial é a guia que a gente mais utiliza nas produções do nosso documento, né? Porque nela nós temos as ferramentas que a gente mais utiliza para poder editar o texto. Por exemplo, eu posso mudar o tipo da letra, o tamanho, negrito, itálico, sublinhado, mudar a cor, fazer um realce, um alinhamento de texto, esquerda, direita, centralizado, justificado, posso colocar marcadores, posso aplicar estilos, eu posso copiar, colar e recortar. Então, basicamente, todas as principais ferramentas de edição de texto está nessa guia. E aí, eu falei para vocês o seguinte, que tudo isso aqui são guias, e cada guia tem a sua faixa. E cada faixa tem várias ferramentas, e essas ferramentas estão agrupadas em grupos. Por exemplo, aqui na guia página inicial, na faixa, nós temos vários grupos. O primeiro grupo é esse daqui, ó. Como que eu sei que é um grupo? Por essas divisões aqui, ó, dessas linhas, ó. Então, daqui para cá é esse grupo que se chama área de transferência. Dessa linha até essa outra linha, eu tenho o grupo fonte. Daqui até aqui, eu tenho o grupo parágrafo. E daqui até aqui, eu tenho o grupo estilo. E assim por diante. Todas as guias, todas as faixas de opções, as ferramentas estão organizadas em grupos. Beleza? Bom, eu já falei sobre a respeito da barra de título, a faixa de opções, as guias e a barra de acesso rápido. Vamos seguir então com o nosso slide. Bom, aí aqui temos outra parte, né? Outros elementos que compõem essa interface do Word, né? Parte 2. A primeira é a régua. Ela é exibida acima e ao lado da área de trabalho, ou seja, na parte superior e na parte do lado esquerdo. Permite ajustar as margens, os recuos e as tabulações de forma visual e precisa, facilitando o alinhamento do texto. A área de trabalho, o espaço central onde o texto é digitado, representa visualmente a folha de papel, no caso, o modelinho do papel A4, né, com suas margens, sendo o foco principal de edição de documento. Barra de status, localizada na parte inferior da janela, mostra informações como número de página, contagem de palavras, idioma e o estado do salvamento do arquivo. Zoom, controla o nível de ampliação da visualização do documento, pode ser ajustado pelo controle deslizante da barra de status ou pela combinação Ctrl e a bolinha do mouse, né? Essa bolinha do meio, o scroll do mouse. É 100% tamanho real da impressão. Mais de 100% visualização ampliada. Menos de 100% visão geral da página. O zoom não altera a impressão, apenas a visualização da tela, tá? Vamos ver isso aqui então na parte prática.
Voltando aqui para a janela do Word, olha só. Abaixo da faixa de opções, né, das guias, é para mim ter a régua. Só que aqui ela não está sendo exibida, porque ela não está ativa. Para poder eu exibir, eu venho aqui, ó, na guia exibir, e aqui na faixa eu tenho várias ferramentas, vários grupos. Mas a régua, ela tá aqui, ó, no grupo mostrar. Eu clico aqui e aí ela aparece na parte superior e na lateral esquerda, tá? E aí, gente, uma coisa muito interessante é o seguinte, aqui na régua a gente vê duas cores. Ela começa com cinza, fica branca e termina com cinza. Aqui na lateral esquerda é do mesmo jeito. Ela começa com uma parte cinza, aí fica branca e lá no finalzinho da página ela fica cinza de novo. Isso quer dizer o quê? Que essa parte cinza aqui eu não consigo digitar nela, ó. Sempre ele vai começar depois da cor cinza e durante todo o branco, ó, chegou lá no finalzinho do cinza de novo, ele já jogou o texto para baixo, tá? Então, essa parte eu não consigo digitar nela. Do mesmo jeito, aqui, ó, do lado esquerdo, a parte superior, ó, eu não consigo começar o texto aqui em cima. Ele começa dessa marcação branca para baixo, até chegar no finalzinho, ó. Chegou aqui, ele já vai pular para a próxima página, tá? Então, na maioria dos documentos, a gente tem ali várias formatações do espaço que essas margens vai ter. Mas por padrão, o Word já vem com essa régua desse jeito aí, tá? Mas se você quiser abrir mais a régua e aquele tipo de documento permitir que você possa abrir mais, beleza. Aí como é que você vai fazer? Você vai colocar a setinha do mouse bem no meio da divisão da cor cinza com a cor branca. Vai aparecer esse palitinho aí com duas setinhas nas laterais. Você clica e arrasta, ó. Aí ela abriu aqui para a direita. Posso abrir aqui para a esquerda, tá? Do mesmo jeito, ó. Eu clico aqui, abriu. E posso abrir para a parte superior, ó. Para cima. E lá embaixo, no finalzinho, no rodapé, posso abrir também um pouquinho para baixo, tá? Então, essa que é a função da régua, de delimitar ali o lugar onde a gente vai estar digitando, tá? Outra coisa, pessoal, essa folha que nós estamos vendo aqui no Word, ela corresponde basicamente à folha 4, né? Que a gente usa muito, né, para as impressão. As pessoas chamam de chamequinho, mas na verdade se chama folha A4, né? Folha ofício sem pauta. Então, aí nós temos aqui embaixo o zoom, ó, que a gente também falou ali no slide. Então, ó, quando eu tenho essa barrinha aqui, eu posso puxar, ó, e aí eu vou diminuir, consigo ver a folha inteira. Porém, tudo que for digitado, ó, fica tão pequenininho que eu não consigo ler, né? E aí aqui eu posso estar puxando para estar dando zoom e eu conseguir ver, né, o que foi digitado. E aqui, ó, eu posso puxar tudo, ó. Ela vai aqui, gente, ó, até o zoom 500, né? E aqui, se eu diminuir tudo, ó, ela vai até o zoom 10%. Veja a folha toda, tá? Eu posso tanto puxar aqui, quanto clicar aqui em cima, ó. E aí aqui eu consigo colocar, tá? E essa visualização 100% corresponde ao documento real, ao que vai ser impresso, tá bom? Outra coisa que falou ali no slide, que é a barra de status. É essa barrinha aqui embaixo, gente, ó. Ela começa aqui, ó, página 1 de 1, porque é só uma página. Palavra 0, porque eu não digitei nada, ó. Se eu digitar qualquer coisa, ó lá, ela vai, calculou uma palavra, né? Se eu der um espaço, aí ele já identificou que foram digitadas 2 palavras, né? Dei outro espaço, ó, 3 palavras, né? Aí aqui tá falando o idioma, né? Que é o português Brasil, tem que ficar muito de olho aqui, tá? Que às vezes aparece português de Portugal, né? E aí o Word fica todo confuso com as palavras que são realmente em português, tá? Deixa eu ver aqui no slide. Régua. Área de trabalho é a folha, né? Que eu acabei de falar, a barra de status que tá lá embaixo e o zoom, tá bom? Vamos continuar aqui do nosso slide. Bom, aí agora está falando aqui sobre criando, salvando e abrindo documento. Aqui são os 3 passos que a gente tem no Word. A gente cria um documento, salva ele e numa próxima oportunidade a gente vai abrir aquele documento, né? Ou para editar, para alterar alguma coisa, para imprimir novamente, né? Então sempre que a gente começa um documento, é criar. E quando a gente já fez, já criou, já está salvo no computador, aí não é criar, é abrir
para você editar, copiar ali alguma coisa. E ambas as coisas você salva. Quando você cria um documento, você salva a primeira vez, e quando você abre e edita alguma coisa, você salva novamente para poder salvar aquilo ali que você fez, né? Dominar o ciclo básico de criação, salvamento e abertura de documento é a base para qualquer trabalho no Word. Salvar com frequência, de preferência usando os atalhos como Ctrl S, evita perda de conteúdo em caso de falhas no sistema. Bom, documentos organizados e profissionais. A aparência de um documento reflete diretamente a imagem do profissional que o produziu, né? Documentos bem estruturados transmite credibilidade, clareza e atenção aos detalhes, qualidades valorizadas em qualquer ambiente de trabalho. Aí temos aqui três funções, né, que geralmente a gente faz para manter os nossos documentos organizados. A primeira dela é formatação consistente. Use fonte, tamanhos e estilo de forma padronizada em todo o documento. Bom, pessoal, um segundo passo que a gente tem para manter organizado aí é a estrutura e a hierarquia, né? Organizar o conteúdo com títulos, subtítulos e parágrafo bem definido. Use os estilos de título no Word para criar uma estrutura clara e fácil de navegação. O terceiro passo, revisão e qualidade. Revise a ortografia, gramática, formatação antes de enviar qualquer documento. O Word possui ferramentas de revisão automática, que ajuda a identificar erros rapidamente. Bom, então esses três passos, gente, se resumem no seguinte. Quando a gente digita qualquer texto no Word, quando a gente cria qualquer documento, a gente tem que se preocupar com a questão de fontes, né? Não podemos abusar no formato das fontes. O Windows ele já tem uma quantidade de fontes padrão, né? Tem algumas que são mais decoradas, enfeitadas, e nós podemos também baixar da internet e instalar no computador. Mas em documentos a gente geralmente usa fontes mais quadradas, mais retas, tá? Que passa uma credibilidade, uma coisa mais séria, mais profissional, mais formal, tá? Os tamanhos também nunca exagerem, tamanhos absurdos, nunca deixe também muito miudinho. Então tem toda uma padronização, tá? Que nas aulas práticas a gente vai criar vários documentos, né? Para vocês seguirem esse padrão, tá? Organizar título, subtítulo, né? Colocar o título, o primeiro título um tamanho maior, o subtítulo um tamanho menor e o corpo do texto um pouco menor, para fazer uma hierarquia, né? Para destacar ali para o título, destacar para o subtítulo e depois a pessoa ler o conteúdo, tá? Parágrafos, tá? Criem parágrafos, hein? Faça seus textos como parágrafos, tá? Eu vejo muitos documentos que precisaria ter parágrafo e não tem, tá? E vice-versa, né? Revisar a ortografia, gente, é outra coisa importantíssima. Ortografia, gramática, tá? Quando eu passo as atividades para os meus alunos práticos, eles simplesmente só digita, eles não olham as letras maiúsculas, aonde tem que ser, acentuação, pontuação, vai digitando tudo, sabe? Sem pontuação, palavras coladas, sem espaço, com muito espaço, depois da vírgula, que é para dar um espaço, deixa a palavra junta. Então tem que ter todos esses cuidados. Nas aulas práticas eu sempre estou olhando o que o aluno está fazendo, vou corrigindo, revisando, né, para poder eles aprender como fazer isso de uma forma correta, tá? Então sempre faça uma verificação. E mesmo quando a gente faz uma verificação, é interessante que você peça para uma outra pessoa também dar uma olhadinha, porque às vezes a gente não consegue ver algum erro ali, né? Ou alguma organização ortográfica, porque a nossa gramática é bem complicada, bem difícil, e às vezes a gente não tem um conhecimento pleno do português e acaba ali cometendo algum erro. Então sempre é bom pedir para alguém dar uma revisada, tá? Bom, resumo do que nós aprendemos na aula de hoje, né? Essa apresentação cobriu os fundamentos essenciais para começar a usar o Microsoft Word com confiança no mercado de trabalho. Revise os principais tópicos abordados. Primeiro, importância do Word, né? Ferramenta essencial em todas as áreas profissionais, educação, empresa, saúde, jurídico e muito mais. Teclado e mouse. Dispositivos fundamentais para a interação com o programa. Conhecer teclas de atalho e botões do mouse aumenta a produtividade. 3. Interface do Word. Barra de título, faixa de opções, guia, régua, área de trabalho, barra de status e zoom. Cada elemento tem uma função específica. 4. Gerenciar documento. Criar, salvar e abrir arquivos corretamente é a base do trabalho diário. Salvar com frequência previne perda de dados. Documentos profissionais. Formatação consistente, estrutura clara e revisão cuidadosa transmite profissionalismo e credibilidade. Bom, gente, todos esses resumos, né, que a gente aprendeu na aula de hoje,
tá? Veja e reveja esse vídeo quantas vezes for necessário, faça atividade, leia o slide, que esse mesmo slide vai estar disponível para vocês poderem estar lendo, e assim vocês conseguirem absorver mais conhecimento aí do Word e vocês produzirem os documentos de vocês de forma muito otimizada, né? Bom, e agora vamos para os próximos passos. Agora que você conhece os fundamentos do Word, é hora de praticar, aprofundar seus conhecimentos. A consistência do estudo fará toda a diferença no seu desenvolvimento profissional. Pratique diariamente, abra o Word todos os dias, crie documentos simples, carta, lista, relatórios. A prática constante é o melhor aprendizado. Domine os atalhos. Memorize os principais atalhos do teclado, Ctrl S, Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl V. Eles economizam tempo e aumentam a sua eficiência. Explore recursos avançados. Após dominar o básico, explore a formatação avançada, estilo, sumário, automático, né? Mala direta e revisão colaborativa. Isso aqui, gente, quer dizer que vocês vão aprender o básico, né? De toda edição de texto, produção de texto. E depois que vocês aprenderem o básico, vocês podem estar praticando, né? Clicando em outros lugares, acessando outras ferramentas, tá bom? Lembre-se, todo profissional experiente já foi iniciante. O domínio do Word é uma habilidade construída com prática, paciência e dedicação diária, tá? Então, gente, essa foi a nossa primeira aula de produção de documento. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!